Oi, Karina. Oi, Johan. Que saudades. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, prof. Então, vamos lá. Olá, Leandro. Boa noite. Vou adicionar a Thalita, nossa convidada de hoje. Olá, Thalita. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem? Vocês me escutam bem? Me escuta bem? Aham, tô escutando certinho. Legal. Bom, primeiramente, obrigada, Thalita, por ter aceito o convite de participar aqui com a gente hoje. E, bom, para quem está assistindo, eu queria falar, o motivo da gente estar trazendo esse assunto hoje, em especial, é por conta do novo Marco Legal do Saneamento, né, que foi sancionado já há quase 2 meses, em julho. E uma das mudanças que ele traz é a questão da regulação. Agora, a Agência Nacional de Águas vai ficar responsável pela regulação dos serviços públicos de saneamento básico, instituindo as normas de referência. E, na verdade, a ANA já não é nem mais só a Agência Nacional de Águas, mas ela virou Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Hoje de manhã a gente trouxe um pouquinho da definição de agência reguladora, que é uma pessoa jurídica, mas da área do direito público, que realiza atividades distribuídas pelo Estado, mas de forma descentralizada. Esse tipo de agência já existe para vários setores da economia: energia elétrica, telecomunicações, transportes, por exemplo, a ANAC, mas o nosso foco hoje é entender mais sobre a regulação do saneamento básico. Por isso a gente convidou a Thalita, que é analista de regulação na Ares PCJ, né? A Ares é a Agência Reguladora do Serviço de Saneamento das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, feita essa introdução, eu queria que você começasse, então, falando um pouquinho de você, Thalita, da sua história, da sua trajetória. Você é engenheiro ambiental e sanitarista? Tá. Bom, boa noite para todo mundo aí. Muito obrigada pelo convite, né? Ao perfil, agradecer ao perfil, a você, a professora Manara. E, bom, falar um pouquinho da minha trajetória não é muito longa, não, eu sou novinha. Eu sou engenheira ambiental, sou ambiental, formada em São Carlos. Tá dando um eco. É aqui? Pois é. Deixa eu ver se. Acho que você caiu, talvez. Ah, não, tá. Sem querer. Ah, não, tá bom. Agora melhorou o som. Bom, Eu então eu sou voltei. engenheiro. A minha imagem voltou. Voltou, voltou. Pra mim não tá aparecendo, mas não tem problema. Voltou, tô te vendo. Então tá bom. Tá. Bom, qualquer coisa você me avisa. Bom, voltando, eu sou engenheira ambiental, formada na USP São Carlos. Depois eu fiz mestrado. Na verdade, logo depois eu fui trabalhar em duas ONGs, uma nos Estados Unidos e uma na Zâmbia. Não trabalhei só com saneamento, trabalhei com várias coisas, todas para fortalecer as comunidades locais da Zâmbia. Depois voltei e fiz um mestrado em engenharia sanitária, engenharia hidráulica e saneamento, na verdade, lá na UFSC São Carlos mesmo. E depois já entrei na Ares. Uhum. A Ares
é um órgão público, né? Toda agência reguladora tem que ser um órgão público e foi por concurso. Então, os técnicos da agência são todos concursados. Tem alguns cargos comissionados, que são os diretores, mas o resto do pessoal é tudo concursado. Então, eu estou lá há quase 5 anos e esse ano eu entrei no doutorado, na USP São Carlos também, em engenharia hidráulica e saneamento também, mas a minha pesquisa é voltada para a regulação do saneamento, que é com o que eu trabalho. Uhum, Acho que é isso. sua pesquisa já é voltada para a área. Thalita, o nosso último convidado, o Arlan, ele também fez esse mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento lá na USP, e eu fiquei um pouco curiosa para saber do que se trata esse mestrado, claro, hidráulica e saneamento, mas o que vocês estudam, como funciona? Programa de mestrado, ele varia muito, na verdade, com as linhas de pesquisa do programa. Então, a Poti tá falando, talvez colocando um fone para ouvir. Vocês estão escutando eco? Eu acho que tá dando um pouquinho de eco. Vamos ver se eu coloco um fone agora, hein? Onde está meu fone? Bom, respondendo enquanto eu vou caçar um fone. Então, o mestrado em engenharia hidráulica e saneamento, que nem eu falei, quando alguém for escolher um mestrado, né, se o estudante for escolher um mestrado, ele tem que ver primeiro, que eu acho bem importante, a nota do programa na CAPES, porque hoje em dia, se você tiver uma nota maior, a probabilidade de você receber bolsa também é maior. Depois o tema que ele gosta, e aí o tema que ele gosta vai variar de acordo com a pesquisa dos orientadores, enfim. Melhorou o eco? Eu acho que era porque eu estava perto do meu computador, né? Tá, eu vou ficar longe do computador, então. Porque se vocês me perguntarem alguma coisa mais específica, eu olho ali em alguns estudos que a gente está fazendo da lei. Mas, voltando então ao tema. Então, assim, a USP de São Carlos é muito voltado para o saneamento e para a hidráulica. Eles são muito fortes em pesquisas de saneamento de hidráulica. Os professores são muito fortes em relação a isso. Então, a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi voltada a tratamento de água. Então, eu tive que fazer uma estaçãozinha piloto, tem técnicos lá para isso, né? Na época que eu fiz mestrado, tinha dinheiro para fazer essa estação piloto, agora as universidades estão passando por um momento de vacas magras, né? Então, era voltado para isso. O meu TCC era voltado para tratamento de esgoto, então também fiz um laboratório lá. E agora o meu doutorado é mais gestão, regulação, trabalha com muitos dados, então eu não preciso ir em laboratório, mas é muito comum lá na USP São Carlos os alunos fazerem muitos testes em laboratório. Mas, enfim, isso varia muito de programa para programa, tem programas excelentes de pós-graduação no Brasil inteiro. Eu acho que coisas importantes para olhar é a nota CAPES e as linhas de pesquisa dos professores, se vocês gostam ou não. Uhum. Bacana. Não sei onde está o meu fone. Mas pode me perguntando, vocês vão ver na minha casa. Bom, então agora eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho lá. Como que funciona? O que você faz lá na sua função de analista de regulação? Tá. A área PCJ, eu acho legal explicar um pouquinho o que é regulação, porque eu acho que não é muito comum os alunos saberem exatamente o que é regulação, né? Gente, eu não tô achando meu fone. Regulação é assim, você tem um serviço público, e diversos serviços públicos, energia elétrica, gás, rodovia, vários serviços públicos prestados por privado, ente público, tanto faz. Mas você tem que garantir, o governo, como governo, ele tem que garantir que o usuário receba um serviço adequado e com uma tarifa adequada, que não seja uma tarifa abusiva. Então, como que faz isso? Através de agências reguladoras. Então, a regulação, na verdade, ela tem o papel de ter certeza que aquele serviço público está sendo bem prestado, está sendo prestado de acordo com as metas de desempenho, com as metas de qualidade, com as políticas públicas estabelecidas. Não é a gente que faz política pública, é o governo.
Uhum. Mas a gente é encarregado de ver se os prestadores de serviços públicos estão prestando o serviço de acordo com as políticas públicas, de acordo com as normas e com uma tarifa módica. Uhum. Os principais pilares da regulação é o cálculo dessa tarifa e Uhum. medida de desempenho. Então, por exemplo, são as agências reguladoras que calculam as tarifas, ou pelo menos elas dão o ok para a tarifa, e são as agências reguladoras que estabelecem algumas medidas de desempenho e verificam essas medidas de desempenho. Então, a gente tem exemplos de agências bem famosas que você falou, né? A ANAC, que é de aviação civil, é aérea, né? Toda essa questão de aeroporto, de passagem, é tudo pela ANAC. Tem a Uhum. ANEEL, que é a Nacional de Energia Elétrica. Então, toda a questão de leilão, de mercado livre de energia, tudo isso passa pela ANEEL. Uhum. Tem também a Anvisa, que regula os planos de saúde. No saneamento, é um pouco bagunçado, por quê? Nossa, eu tô ouvindo eco, eu imagino quem tá escutando aí. No saneamento é um pouco bagunçado, porque o saneamento pela Constituição, nossa, quem toma conta dele é o município. Então, quem é responsável por tomar conta, por decidir como é que vai ser, é o município. Então, por exemplo, aí você pode me falar, mas aqui na minha cidade é Sanepar, não é municipal. Não sei se é Sanepar aí, na sua cidade. Uhum. Mas foi o prefeito da sua cidade que decidiu, não, eu não quero prestar, eu quero que a empresa estadual preste. Então, foi ele, com a Câmara de Vereadores, que decidiu, ó, não quero esse problema para mim, não dou conta. Uhum. E aí, ou se ele decidir privatizar também, é o prefeito que faz isso. E que decide isso. Então, a gente fala que a titularidade é municipal. Por causa disso, na nossa lei, a gente fala que é o novo marco regulatório, mas na verdade ele alterou um marco, né? Já existia um marco que é a 11445. Ele alterou alguns artigos. E pelo nosso marco, a regulação do saneamento, quem escolhe são os próprios titulares, quem vai ser a reguladora. Isso já é muito estranho em termos internacionais e até nacionais, porque pensa bem, você escolher quem vai te regular é um pouco estranho. E aí, por causa disso, e por não ter até então uma agência nacional, existem mais de 50 agências reguladoras de saneamento no Brasil. Uhum. Então, todo estado tem uma. Vocês estão no Paraná, né? Aí no Paraná tem a Uhum. GIFAR. Ela não regula só saneamento, ela regula vários serviços, transporte, transporte inclusive fluvial, que eu vi. E aí cada estado tem uma, e tem algumas que são intermunicipais. O que é isso? É um grupo de municípios que se juntou e fez uma agência. Isso é muito comum, né? Que são os consórcios públicos. Por quê? Porque você ganha em dinheiro mesmo. Uhum. Pensa, para você manter um órgão, para você manter uma empresa, que seja, é caro, né? Você tem que contratar advogado, engenheiro, blá blá blá. E aí, vários municípios se juntando para fazer isso, fica mais barato para todo mundo. Então, existem consórcios públicos para milhões de coisas. E, inclusive, é incentivado pelo governo federal. E a Enfim, Ares então a é Ares. um Oi? consórcio. A Ares é A um Ares consórcio PCJ é público. um consórcio, entendeu? São 60 Uhum. municípios que integram a Ares. Uhum. 60 municípios aqui do estado de São Paulo. Então, toda a região metropolitana de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, ali perto de São Carlos, Piracicaba, é tudo regulado pela Ares, em saneamento básico só. A gente só regula saneamento básico. Acho que deu para entender, né? O que é uma agência Uhum. reguladora? Aham, Complexo. não. Uhum. Vai me perguntando mais detalhes que eu vou falando os serviços exatos que a gente faz. Mas, gente, eu não achei o fone. Mas, vamos ver. Não achei, Não tem gente. Não sei. problema. Aqui tá tranquilo, pelo menos eu não tô escutando eco. Bom, então, outra coisa que eu gostaria de perguntar: houve alguma mudança na rotina de vocês ali por conta do Covid? Sim, a gente tá eu tô de home office. Eu vou só às Hum. vezes para Ares e vai uma parte do pessoal administrativo só. Uma das coisas que a agência reguladora faz é fiscalizar. Na verdade, uma das principais, né? Então o meu cargo tem muito isso de fiscalizar. Então,
em tempos normais, eu vivo na estrada. Pelo menos uma Uhum. vez por semana eu estou na estrada. Uhum. E eu não estou fazendo mais isso. Desde março eu fui só em 2 cidades porque o abastecimento parou. Foi uma coisa catastrófica, assim, de que a gente precisou ir lá. Mas de Uhum. resto, a gente cortou as fiscalizações, só emergenciais. E aí, assim, trabalho de escritório, que tem bastante, né? De análise de processos, de reajuste, essas coisas, tranquilo. Dá pra fazer em home Uhum. office, mas as fiscalizações tiveram que parar. Uhum. Entendo. Bom, então somente se ocorre algum problema, né? Algo mais emergencial, assim. Sim, sim. A gente. Bom, a gente fez algumas normativas novas também por conta do Covid, né? De o que o município, né, o que o prestador de serviço pode fazer ou não. Porque quando você tem uma agência reguladora, bom, isso é importante falar. Antes, na lei, não era obrigatório ter uma agência reguladora, ser regulado por alguma agência reguladora, né? Agora é. Se você não for regulado por uma agência reguladora, você não consegue mais pegar dinheiro público do governo federal. E o Uhum. saneamento é muito dependente de dinheiro, de verba do governo federal, muito mesmo. Uhum. Então, isso é uma maneira indireta de obrigar os municípios a serem regulados. Então, e aí uma agência, depois que você é regulado por uma agência, o município ele não pode mais fazer nenhuma normativa, lei municipal, nada disso em relação ao saneamento básico, principalmente que conflite com as normas da agência. Uhum. E isso é um problema, porque tem muitos vereadores que não entendem isso. Então, sempre os nossos advogados trabalham muito por causa disso, porque aí tem que explicar para a Câmara que aquela lei não pode. Várias câmaras não acreditam, não estão nem aí. E aí a gente tem que entrar na justiça, geralmente é rápido, porque é um negócio muito fácil de ganhar, sabe? Se tem agência Uhum. reguladora, a Câmara de Vereadores não tinha nem que estar tocando nesse assunto. Aham. Então é fácil de ganhar, mas é um problema que tem. E aí a gente faz essas normas reguladoras de diversos assuntos, tudo relacionado, mas geralmente é relacionado a desempenho, a eficiência, estimular a eficiência do prestador, a calcular a tarifa, como que vai fiscalizar, qual que é a penalidade se ele não fizer. E aí uma das normas que a gente fez no Covid era isso, como que os municípios poderiam se portar, né, quais as ações que eles poderiam fazer nessa época de pandemia. Então, por exemplo, eles poderiam isentar tarifas para família de baixa renda. Eles poderiam. A gente recomendava, na verdade, que eles não fizessem o corte de água, mesmo que a pessoa não pagasse nesse período da pandemia. Então, em termos normativos, teve essa mudança, mas não foi muito brusca, não. E a questão de aumento da tarifa, eu soube que tem alguns lugares que queriam aumentar a tarifa nessa época, então depende da agência reguladora de cada estado impor se isso pode ou não. Na verdade, é a agência reguladora que calcula. Uhum. Então, ela que calcula, no máximo pode acontecer o prestador pedir, falar, olha, eu preciso que aumente a minha tarifa, porque, sei lá, eu preciso fazer um investimento pesado aqui e eu não tenho dinheiro. E aí a agência vai analisar e vai falar, ok, você tem direito a X e Y de aumento. Então, na verdade, a ideia da regulação é trazer uma tecnicidade maior para os serviços públicos, né? Porque infelizmente, a gente tem essa impressão de que tarifa baixa é o ideal, ou vai aumentar a tarifa, que é absurdo. Mas as tarifas dos setores de infraestrutura, na grande maioria, são subsidiadas pelo governo. Ou tem serviços terríveis, porque é muito caro, é muito caro. Saneamento é muito caro. Então, Uhum. mesmo que tenha dinheiro do governo, só de operar, de fazer manutenção, é caro. Então, Uhum. assim, a gente tem que também ter um pouco de consciência de que o Brasil não paga o que custa o saneamento. A grande Uhum. maioria das cidades, as tarifas de saneamento são ridiculamente baixas. E a ideia da regulação é que elas se aproximem um pouco do que precisaria ser.
Não dá para Uhum. ser só a tarifa, né? Tanto que esse é o tema do meu doutorado, que não dá para o saneamento ficar europeu só com a tarifa, porque o Brasil é um país super desigual, né? Mas dá para ter um equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? Não tem muita resposta ainda. Vai de localidade para localidade, mas tem que ter um equilíbrio. E aí o que está acontecendo ultimamente, que eu estou vendo assim em notícias, e acontece com a gente também, é que tem um cálculo, por lei, você pode aumentar a tarifa uma vez por ano. Mais do que uma vez por ano é proibido por lei. Mas uma vez por ano, o prestador tem direito de aumentar a tarifa. E né, a agência calcula, como eu falei, a agência que calcula esse aumento da tarifa. O que está acontecendo muito são vereadores ou governadores barrando esses aumentos por conta do Covid, né? E aí vem aquele sentido, ok, entendemos, né, a situação que o país está passando, o mundo, na verdade, né, que está passando, mas o Brasil principalmente está perdendo muita renda, mas o serviço não pode parar. Uhum. Então, se aquele aumento for legítimo, for para algum, por exemplo, investimento para aumentar a oferta de água, e se não tiver aumento, não vai ter dinheiro, o serviço vai ficar prejudicado por causa disso, entendeu? Então também é Uhum. uma coisa a se pensar, às vezes, e às vezes o aumento nem é alto, sabe? Já ouvi notícias assim, ah, vai aumentar 10%. Nossa, que absurdo. Mas se você for olhar na conta de água, 10% da conta de água é muito pouco. E aí, para isso, existem as tarifas sociais. Muitos lugares têm tarifa social. Nos municípios regulados pela área STCJ é obrigatório ter tarifa social de 50% de desconto para família de baixa renda. Então, tentando minimizar isso, né? Uhum. Essas diferenças sociais, né? Bom, você falou que a gente não paga, né? O que custa. Um certo valor é subsidiado pelo Estado, então? Uma boa parte do valor é subsidiado pelo governo federal, na verdade. E varia, claro, né? Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo bom. Aí no estado do Paraná, que é a Sanepar, ela opera em vários municípios, né? O que é muito comum acontecer é um município rico acaba tendo, a Sanepar tem um superávit, como se fosse um lucro, e aí subsidia alguns investimentos em municípios mais pobres, né? A gente chama de subsídio cruzado. Isso é bem comum em companhias estaduais. Inclusive, elas Uhum. foram criadas justamente com essa ideia, que tem municípios dos estados que são muito pobres e pequenos, e tem municípios que são ricos, grandes, então você consegue prestar um serviço tendo lucro, né? Uhum. Meio ruim, mas enfim, sobra dinheiro, né? Você tem o superávit. Então, isso é comum. Também é comum o subsídio cruzado entre os usuários. Então, como é que funciona? Se você pegar estrutura tarifária, é público. Você pode tentar quanto custa minha água, a tabela de preço de água das cidades, elas devem ser públicas. Você vai ver que o residencial, se você é residencial, você paga menos por metro cúbico de água do que um industrial ou do que um comercial. Então, e sempre, olha, 90% das vezes o residencial está sendo subsidiado, porque não custa só aquilo. Então, ele é Uhum. subsidiado em duas categorias. Esse Uhum. cálculo é meio obscuro. Não, Uhum. tem algumas agências que conseguem separar bem, mas não é uma tarefa simples. Separar exatamente quem está subsidiando que categoria, que cidade está subsidiando qual, não é uma tarefa tão simples. Algumas agências reguladoras conseguem fazer isso. Uhum. Bacana, não sabia dessa informação. Legal, Thalita. Bom, você falou que a ARES atende quase 70 municípios, né? 60, isso. 60 municípios. E os que não são atendidos por ela, eles ficam a cargo da fiscalização de quem? De uma agência nacional? Nossa, verdade, boa pergunta. Então, como eu falei, antes não era obrigatório. Então, eu acho que 40, não, olha, agora eu não lembro a cidade de cor, mas no site da BAR tem. Boa parte dos municípios, uma boa parte, não tem agência reguladora. Então, quem não tem fiscalização, porque ninguém fiscaliza serviço de saneamento, só a agência reguladora.
no máximo, às vezes, tem algum comitê, alguma coisa, né, municipal, que depende do município, tem alguma iniciativa legal. Mas se não tem agência reguladora, provável que não. Antes, quem não tinha agência reguladora, ok. O que que acontecia? Alguns promotores públicos estavam obrigando os prestadores de serviços, os municípios, na verdade, né? Os municípios a se filiarem a alguma agência reguladora. Então, vários municípios vieram implorar para a Ares, praticamente, porque eles precisavam de dinheiro para investimento, precisavam fazer várias coisas e a promotoria pública não deixava enquanto não tivesse agência reguladora. A Uhum. única coisa que era obrigatório na lei antes de mudar era que, se você for privatizar, você tem que ter uma agência reguladora. Aí já Uhum. era obrigatório, sempre foi. Tanto que a gente regula várias cidades que têm prestação privada. Uhum. Agora não, agora é obrigatório. E aí, que nem eu falei, né? O governo fez um jeito de obrigar indiretamente, né? Se você não for regulado, você não tem acesso ao dinheiro. Mas aí funciona assim. A ANA, na verdade, ainda bem que você falou, a ANA, ela não vai ser uma agência fiscalizadora. Ela vai emitir normas de referência. Por quê? Que nem eu comentei, lembra que eu comentei que tem um monte de agência reguladora de saneamento no Brasil. Cada uma faz norma de um jeito. A gente tem as câmaras técnicas de saneamento dentro da Associação Brasileira de Agências de Regulação, com o intuito de trocar experiência, de ter uma uniformidade, mas não é obrigação, entendeu? Se uma agência não achar o trabalho interessante, ela não é obrigada a fazer. E aí a Ana veio com esse papel de tentar dar uma uniformizada nas normas regulatórias de todas essas agências. É um puta de um trabalho difícil, porque imagina, são realidades super diferentes, né? O Brasil é um continente, né? Você vai no Amazonas, é completamente diferente do semiárido, que é diferente do sul, que é diferente do centro-oeste, uma loucura. E, então, um puta de um desafio que a Ana vai ter. Então, a Ana, ela veio para ser, por enquanto, né, uma agência que vai emitir normas de referência que as agências subnacionais ou infranacionais, cada um chama de um jeito agora, vão Uhum. ter que seguir, entendeu? Então, por exemplo, todas. A Estadual de São Paulo, a Agência Estadual do Paraná, todo mundo vai ter que seguir essas normas de referências da ANA. Então, por exemplo, a Ana já elencou algumas prioridades que ela vai fazer norma de referência, porque são muitos assuntos, né? Então, eles elencaram prioridades, eles fizeram um grupo de estudo com várias agências reguladoras, a Ares PCJ está nesse grupo, né, de trabalho, na verdade, justamente para recolher opinião, né, de quem está há mais tempo, de quem está no campo. E aí vai ser uma construção conjunta, pelo menos por enquanto, essa é a ideia. Vamos ver na prática. Uhum. E serão isso, serão normas de referência que você pode ter as agências infranacionais vão ter uma certa liberdade para adaptar para a realidade que elas regulam. Mas elas não Uhum. podem contrariar essas normas de referência. Então, se um município, ele nunca vai ser regulado só pela ANA, entendeu? A ANA nunca vai lá fiscalizá-lo, ela nunca vai mandar um TEP. Por enquanto, esse não é, pelo menos não é o intuito agora. Uhum. Ele vai ter que se afiliar a alguma agência já existente, mas que Uhum. siga as normas de referência da ANA, porque também tem isso, a lei colocou isso. Se a agência infranacional não seguir as normas de referência da ANA, o município não vai conseguir pegar dinheiro. Então, Uhum. assim, isso é realmente para nenhuma agência querer fazer norma contrariando a ANA, porque aí você vai Uhum. prejudicar o município, ele não vai conseguir pegar dinheiro, e aí ele vai falar, que nem eu falei, né? É meio estranho, mas funciona assim: o município tem a liberdade de depois falar, não, a Ares PCJ não está seguindo a norma da ANA, eu não estou conseguindo pegar dinheiro, então eu quero que a agência estadual de São Paulo me regule. Aí ele vai lá, conversa com o pessoal da Arcesp e aí regula, entendeu? Então, uma maneira Uhum. de forçar mesmo as agências infranacionais a não fazerem mais as suas normas regulatórias né, loucas, não, sacanagem, mas Fundamentos. sem seguir critérios, fundamentos, exatamente. Porque assim, a gente Uhum. fala, por exemplo, a Ares PCJ tem um corpo de 35 pessoas mais ou menos, todos os engenheiros têm mestrado, para você ter uma noção. Os nossos economistas têm mestrado, então a gente teve sorte, assim, concurso.
foi um pouco difícil, mas eu acho que é bastante sorte também. Mas tem agência que não, tem agência municipal que é pequenininha, que não tem funcionário direito, tem agência que é muito antiga, faz muitos anos que não tem concurso, então não está repondo funcionário, então tem todos os tipos de agência do Brasil. E é isso, se elas não se adequarem, elas vão dançar, vai deixar de existir. Não sei Uhum. se ficou Então, claro. essa foi uma das mudanças com a atualização aí do marco, que agora todo município vai ter que ser regulado por uma agência. Uhum. Sim, sim. Agora todo mundo tem, senão não consegue pegar dinheiro do governo federal. Uhum, bacana. Você falou ali de economistas, uma pergunta que eu tinha aqui do que mais que qual é o corpo da agência, né? Engenheiros ambientais, quais outros cargos que vocês têm lá? Tá. A gente tem engenheiro civil, ambiental, biólogo, administrador, advogado, economista, contador, informática, ouvidor, que pode ter várias formações. O nosso ouvidor é jornalista. Isso é uma coisa importante. Uma das principais funções também de uma agência reguladora é ela ser segunda instância da relação usuário e prestador de serviço. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Se vocês tiverem problema com a TIM, com a Vivo, sei lá, guardem o número de protocolo e liga para a Anatel. Geralmente resolve muito rápido, porque Uhum, tem penalidades altas se você não resolver coisas da agência reguladora. E então a gente também é segunda instância para reclamação de serviços de saneamento básico nas cidades. Então por isso que a gente tem que ter um ouvidor. Na verdade, a gente tem dois ouvidores, né, e dois estagiários lá. E eles são formados em jornalismo. Não sei se são os dois, mas enfim. Então a gente também é segunda instância. Deixa eu ver. Eu acho que é mais isso. Os que uhum, mais recebem pepino, advogado de agência reguladora trabalha demais, porque é isso, tem uhum, muita demanda de prefeitura, vereador fazendo lei que não devia fazer, Ministério Público. é, Às vezes até o Ministério Público, não é todo o Ministério Público que sabe direitinho o que uma agência faz. Tribunal de Contas também, às vezes pergunta é legal isso para os municípios, que quando você tem uma agência reguladora, muitos dos questionamentos que o Ministério Público e o Tribunal de Contas faria para os prestadores, eles já fazem direto para a agência. Tipo, qual está sendo o desempenho desse prestador de serviço? uhum. E economistas também, porque no cálculo dos reajustes, das coisas de eficiência, tem bastante análise econômica. E tem bastante engenheiro lá, tem 10 engenheiros. Bastante assim, Uhum. né? Considerando que são 60 municípios, a gente já está pedindo para ter mais gente, mas Bacana. Bom, a Laís comentou, fiz isso essa semana, menos de 24 horas. Acredito que em relação a ligar ligar para para Anatel. funciona. É para funcionar, tá, gente? Funciona. Bom, vamos começar com umas perguntinhas aqui que a gente recebeu. Você acha que o novo marco fará diferença na universalização? Olha, vamos ver. A aposta do novo marco, ele está apostando. Eu acho que para regulação vai ser bom. Eu acho que essa parte de normas de referência, de dar uma uniformização, eu acho que é bom. Eu vejo como uma boa iniciativa. E a ANA também é um órgão muito sério. Então, eu vejo como uma boa iniciativa a escolha da ANA para fazer essas normas de referência. E se Uhum, continuar do jeito participativo que está, melhor ainda. bacana. Agora, a visão do novo marco é uma visão. O governo tem uma. Esse governo, na verdade, vem do governo Temer, né? Aprovou agora, mas está sendo discutido desde o governo Temer. Tem uma visão de participação privada maior no saneamento. Então, de privatização, enfim, esse marco está incentivando demais, quase obrigando, assim, mas tá incentivando bastante a iniciativa privada a participar do saneamento. É uma visão de governo para tentar superar esses índices que a gente tem. Uma coisa que eu acho que pode ser positiva é que tem índices, tem metas na própria lei, eu acho que até bem ousadas, né? Que é 99% de atendimento de água
e 90% de atendimento de esgoto, incluindo áreas rurais, até 2033. Eu acho isso bem ousado. Mas essas metas estarão sendo consideradas em todos os contratos, inclusive contratos, inclusive para as novas licitações, para tudo que tá entrando. Uhum. Então, assim, a ideia é que avance mais, pelo menos mais rápido do que se avançou, né? E não só o marco, o Ministério da Economia está mexendo bastante com algumas, como é que eu vou explicar isso? Com algumas maneiras de atrair capital privado, porque é muito difícil, não é só no Brasil, em vários países da Europa foi assim. Setores de infraestrutura, eles são muito caros e tem muita injeção de dinheiro público, mesmo se a prestação é privada. É super normal isso. E principalmente em áreas que não dão retorno, né, não dão lucro, super normal. Então, vai continuar tendo dinheiro público. Eu acho que esse é um pouco uma inocência do pessoal falar que não vai ter, não, agora vai ser só dinheiro privado, que o dinheiro privado vai investir tudo. Eu acho que é uma ilusão. Mas vai ter muito dinheiro público ainda, mas o Ministério da Economia está trabalhando em algumas maneiras de atrair mais o capital privado. Então, estão incentivando as empresas estaduais a abrirem o capital, a colocar ações na Bolsa de Valores, a abrir, vender debêntures. Então, eu não sou economista, né, não sou especialista, mas o Ministério da Economia está movendo outras coisas para incentivar que venha mais dinheiro de privado, porque eles sabem que é um pouco difícil mesmo, né? A infraestrutura é difícil, é muito dinheiro que você precisa injetar e de primeira, assim, né? Porque infraestrutura dá retorno, o saneamento dá retorno, é fato. Só que o que acontece com contratos privados de saneamento? Geralmente você tem que investir um dinheiro muito pesado no começo do contrato, e aí você vai ter Uhum. retorno ao longo do contrato, entendeu? Então, no Uhum. início, você tem que ter um bom dinheiro ali. Uhum. Então, vamos ver. A Poti que perguntou, né? Vamos ver. Espero que sim, espero que resolva. E a regulação tem que ser forte. Eu acho que, já que a ideia é que a participação privada seja maior, a regulação tem que ser muito fortalecida, porque é isso. Uhum. A regulação de contrato não é simples, que nem o pessoal fala. Eu já vi lives que o pessoal falando, a regulação contratual é super tranquila, você vai no contrato, é o que está escrito no contrato, não é assim. Agora, na área PCJ, a gente divide os engenheiros, né, de acordo com a prestação de serviço, e eu sou uma das engenheiras que está no grupo de privados esse ano. E eu acho muito mais complicado do que regular um público. Então, a regulação tem que ser forte, tem que estar bem capacitada, porque os desafios vão ser gigantes. Uhum. Bom, fica a dica para nós futuros engenheiros, né? Sim. Ah, vai ter muito emprego, gente. Eu acho que isso daí chegou a vez do saneamento, né? Já. Se vai ser Chegou. certo ou não essa maneira, pelo menos vão tentar. Eu acho que vai ter bastante movimentação aí no setor. Uma outra pergunta da Poti. Trabalhando na Ares, o que você observa de diferenças na gestão por autarquia, empresa privada, estatal? Bom, estatal, que são as estaduais, né? A gente não regula. Então, eu não posso falar por elas. Uhum. A SPCJ não regula a Sabesp, por exemplo, só a Arcesp. Assim, a gente tem exemplos bons e ruins de ambas as maneiras de prestar o serviço. Eu tenho um exemplo de prefeitura pequena, que o serviço de saneamento, de repente, deu um estralo no prefeito, assim, um estralo no prefeito falou, não, quero mudar meu saneamento, e ele investiu horrores. A ETA dele é uma das mais modernas em todas as cidades daqui. Só que é uma Uhum. prefeitura que tem dinheiro, porque tem bastante indústria lá, então eles recebem muito imposto. E a tarifa não é alta, mas é isso, eles têm muito dinheiro de imposto porque tem muita indústria na prefeitura. Uhum. Então eu acho
que depende muito, muito, quando é público, depende muito do gestor, infelizmente. Eu falo infelizmente porque a cada 4 anos muda o prefeito, e é o prefeito geralmente que indica o presidente da autarquia ou da secretaria, né? Se a secretaria é um secretário. Então, infelizmente, depende de quão técnico o prefeito é, ou quão levando a sério ele vai levar a sério o saneamento. Uhum. Quando tem uma agência reguladora, tende a diminuir isso porque ele tem coisas a cumprir, né? Ele tem, por exemplo, quando é a gente que aprova o reajuste, a gente que aprova o que ele vai investir. Então ele não pode chegar e falar para mim, ai, Thalita, eu quero construir uma sede nova com hologramas e coisas maravilhosas e a estação de tratamento de água caindo. A gente não vai aprovar isso. Uhum. Então, isso dá uma blindada para que os investimentos sejam melhor realizados, mas não Uhum. blinda 100%, infelizmente, não é Uhum. 100% de efetividade. Porque é isso, a gente blinda algumas coisas, tenta levar para eficiência, só que você vê muito diferença quando o presidente é um cara super bom e quando o presidente é um cara que não entende do assunto, ou tá lá porque indica a indicação do prefeito que também não entende muito. A Uhum. eficiência não é. A velocidade de conseguir eficiência é diferente. Quando a Uhum. empresa é privada, eles têm metas contratuais. Isso é um fato. E aí também vai depender muito do contrato. Por isso que também não é sempre as mil maravilhas. Porque se o contratos antigos não são muito bem feitos. Então a gente já tem esse problema. E aí, e para você mudar um contrato, também não é nada simples, porque para você mudar um contrato, as partes que assinaram o contrato têm que concordar em mudar aquele contrato. Ou seja, tanto a empresa quanto a prefeitura. Então não adianta nada eu sugerir e falar, ó, concessionária, você já investiu tudo que você tinha que investir, sua tarifa agora está muito alta, vamos abaixar aí. Ele vai falar, não, não concordo, eu assinei um contrato para 30 anos para ganhar isso e eu tenho direito. E é verdade, entendeu? E Uhum. é verdade. Então, contratos mal feitos atrapalham muito a nossa vida como agência de regulação. E ao mesmo tempo, então tem assim, tem a parte positiva e negativa, né? Tem a parte positiva que tem metas e tem penalidades, enfim, geralmente eles cumprem as metas, né, de investimento. E também tem a parte negativa que são os contratos mal feitos. E tem a parte negativa, em várias cidades, quando a prestação é privada, a politicagem dos vereadores é maior. Porque aí é isso. Ai, a prestadora é privada, está tendo lucro no saneamento, não para de fazer lei, obrigando as concessionárias a fazer as coisas. Então a gente tem esse trabalho a mais. Não é em todas as cidades, mas em algumas cidades, por conta disso, dos vereadores não entenderem ainda muito bem a diferença, né? Quando tem um contrato, você tem que seguir aquele contrato. Você, infelizmente, se não foi o prefeito que assinou, não tem muita diferença, porque é um contrato legítimo. A gente tem exemplos de cidades, não vou falar o nome, claro, mas que um prefeito se elegeu falando que ia reestatizar, remunicipalizar o saneamento. Mas ele não tinha noção que para você fazer isso, para você acabar com o contrato, você tem que devolver tudo que a concessionária investiu e não foi amortizado ainda pela tarifa. E inclusive a outorga, porque quando você privatiza, a concessionária dá uma parte em dinheiro para a prefeitura, para ela fazer o que ela quiser, né, que a gente chama de outorga. Uhum. E aí esse prefeito, ele foi elegido, ele foi na Ares, ele falou, ai, não quero mais essa concessionária. E a gente explicou, olha, não é assim, nananana. E aí ele começou a achar que a gente estava trabalhando junto com a concessionária. Gente, foi assim, uma loucura. Aham. Então, eu observo isso, Poti. Eu acho que quando é privado, o prestador, ele é mais direto, ele é mais conciso, ele busca eficiência para ter lucro. Só que você, como a contabilidade é diferente, o jeito de prestar informação é diferente, você tem que ficar muito mais atento. É muito mais difícil acompanhar um contrato. E tem a parte da politicagem. Ao mesmo tempo, quando é público, a transparência eu acho muito mais fácil, muito maior de dados contábeis. Só que ainda depende um pouco do chefe ser técnico, entendeu? Quando tem regulação, melhora, mas a gente ainda não conseguiu 100%, assim,
sendo bem honesta. Uhum. Beleza. Bom, eu também tinha uma pergunta que eu separei aqui. Você falou que quando, né, em tempos de não Covid, volta e meia, vocês estão em campo, né? Eu queria saber se os tipos, as fiscalizações são feitas por vocês ou por empresas contratadas, análises de água, de qualidade. É boa pergunta. Isso também no Brasil, tem muitos órgãos fazendo várias coisas parecidas. Então, eu falo isso, vou explicar por que eu estou falando isso. Compete à vigilância sanitária fazer análise de água. Então, na Uhum. verdade, a vigilância tem aqui em São Paulo, né, o Centro de Vigilância Sanitária, ele tem alguns programas, né, esse órgão é um órgão bem forte, bem grande, tem programas de monitoramento de água e o próprio prestador ele é obrigado, por lei, a fornecer resultados, tem uma plataforma online, tudo digitalizado, para vigilância todo mês. E tem um número mínimo de pontos de acordo com o tamanho da cidade, enfim. E o esgoto é a CETESB, aqui em São Paulo. Eu sei que aí no Paraná é diferente. Mas tem um órgão estadual para ver isso também. Se eu estou lançando um esgoto sem tratar, a CETESB que vai multar. Hum. A agência reguladora, mesmo assim, ela vê a área PCJ, ela tem programas de acompanhar o desempenho nesse sentido. Por quê? Porque a gente entende que também é uma prestação de serviço. Não só a tarifa de água, não só alguma outra eficiência, né? Por exemplo, acompanhar índices de perdas é a nossa obrigação. Mas a gente entende que acompanhar pontualmente a qualidade da água, a pressão na rede, a qualidade do esgoto, né, tratado, vai indicar para a gente como é que está aquele município. Então, a área PCJ ela tem vários programas de fiscalização. Eu acho que é uma das agências que mais tem programa de fiscalização do Brasil, assim. Eu falo isso porque a gente tem reuniões frequentes com as agências do Brasil, então Uhum. eu já escutei outras agências falando. A gente faz mensalmente análise de água em todas as cidades, mas é pontual e quem escolhe os locais são os engenheiros da área. A gente faz semestralmente análise de esgoto em todas as estações de tratamento de esgoto dos municípios e eles têm que cumprir a legislação, né? A gente faz semestralmente análise de pressão na rede. Então a gente escolhe, são no mínimo 2 pontos, mas depende do tamanho da cidade. Também são os técnicos que escolhem aonde, e a gente escolhe, tem alguns critérios técnicos para isso. A gente escolhe ou se tem muita reclamação de falta d'água naquele bairro, porque falta d'água é falta de pressão, não tem pressão na rede. Ou se a gente coloca no mapa, né, dá para ver a diferença de altura, né? A gente escolhe os pontos baixos, porque ali é provavelmente onde tem pressão alta. E aí fica lá. E nesses 3 serviços a gente contrata a empresa terceirizada para água, esgoto e pressão. Eles que vão a campo, eles que coletam, só chega o resultado para a gente. E a Uhum. pressão também fica um mês na casa de alguém, né, que a gente escolhe, monitorando a pressão dessa pessoa. Na minha opinião, é o mais legal, é o que mais dá certo, porque que mexe com a falta d'água, né? Uhum. E a gente tem as fiscalizações diretas, que é a gente faz, os engenheiros, então, semestralmente, esse ano só teve algumas, né? Mas a partir do ano que vem vai ser anual. Vai ser. A gente faz uma fiscalização nos sistemas mesmo. Então, a gente tem uma normativa com quesitos mínimos de segurança e de engenharia mesmo que as instalações têm que ter. Então, a gente visita poço, visita elevatório de esgoto, de água, estação de tratamento, tudo. E a gente vai com um checklist, tudo informatizado já, tem todo um sistema. E eles têm que ter uma listagem mínima. Se não tiver, vira penalidade. Então, isso é bem consolidado, a grande maioria dos nossos municípios já resolveu tudo. E aí é uma vez por ano, a partir do ano que vem. A gente também faz uma vez por ano fiscalização de investimento. E como eu falei, é a gente que aprova investimento nos reajustes. Então, depois, no ano seguinte, 12 meses depois, a gente vai ver se eles, né, fisicamente, como é que está a obra que a gente aprovou na tarifa. Então, Uhum.
E a gente vai começar o ano que vem a fiscalizar a execução dos planos municipais de saneamento, que por lei é a agência reguladora que faz também. Uhum. Então, para concessões, para empresas privadas, ainda tem as metas contratuais que a gente tem que fiscalizar. Então, que eles têm umas metas um pouco diferentes enfim, que nem eu falei, um pouco mais rígido esse acompanhamento de metas. Então, a gente vai fiscalizar também. Ah, e mais o item. A partir do ano que vem, tem um programa do governo que chama Acertar. É um programa de auditoria do SNIS. Vocês sabem o que é o SNIS, né? Aquele sistema de Uhum. informação do saneamento. O SNIS, ele é autodeclarado, que é os prestadores declaram as informações. Então, as agências reguladoras agora são obrigadas a auditar esses, não todos, né? O governo federal selecionou lá 32 indicadores que a gente vai auditar. E para isso a gente vai contratar também. A gente vai contratar para terceirizar, porque é muito complicado. Uhum. Acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma, eu falo. Legal, bacana, Thalita. Muito legal saber de todas essas funções que a agência tem. Eu particularmente não sabia e, poxa, achei um trabalho muito bacana. É legal, é legal. A gente tem algumas áreas PCJ. Ela tem uma pegada muito educacional também, de capacitação. Então, o ano passado, a gente sempre promoveu eventos, a gente tem uma parceria muito grande com o Ministério, antes era das cidades, né? Agora o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, tudo que o Ministério quer testar de capacitação, ele testa com a gente. E aí a gente ficou por 2 anos fazendo um programa com eles de eficiência energética, né? Que foi muito, muito legal. Eram aulas mesmo, presenciais, aulas práticas, a gente ensinou para o pessoal a medir, como que media, como que você sabia que estava sendo eficiente ou não em termos de energia elétrica. Então foi 2 anos muito legal, era uma parceria com o governo alemão também. Então vinha o Uhum. pessoal de fora aqui. Super bacana. E aí, o ano passado, a gente criou a academia, a Ares PCJ, né? Para tentar reunir tudo isso. Então, inclusive, eu sou a coordenadora. Então, a gente tem dentro da academia, tem inclusive capacitação interna para os nossos funcionários. E tem também a capacitação para o pessoal. Não é nada assim, apesar do nome academia, não é acadêmico, não é curso, nada disso, mas a gente Uhum. promove seminários, conversa entre eles, né? Tem um programa que a gente chama de boas práticas. E nessa pandemia ele está aberto, porque são webinar. Então, se vocês quiserem, no Instagram da Área PCJ sempre tem propaganda. E no canal do YouTube da Área PCJ tem todos gravados lá. Então, até agora, acho que foram 6, se eu não me engano. Quem tiver curiosidade, tá tudo no canal da Área PCJ lá no YouTube. Legal, vou dar uma olhada lá e a gente vai colocar na página também. Bacana. Bom, a gente está se encaminhando aqui para os últimos 7 minutos. Ainda tem uma pergunta aqui da Poti que eu achei bem legal, gostaria que respondesse, mas também gostaria que, dentro desse tempo, você pontuasse o que mais você acha de mudança, o que mais que ocorreu. Mas essa última perguntinha da Poti, como a Ares considera a prestação de saneamento em área rural? Então, esse é um item que a gente está estudando, por quê? Que nem eu comentei, esses índices, né, de 90% de esgoto e 99% de água estão inclusos prestação na área rural. Ao mesmo tempo, a maioria dos contratos de concessão, acho que, sei lá, 99% deles é só para área urbana. Então, assim, o que está muito explícito na lei é, se o contrato de concessão não atender todas as áreas do município, o titular, né, que é o prefeito, ele vai ter que decidir o que ele vai fazer para atender aquela meta. Ou ele vai fazer um aditivo de contrato, né? Ou ele vai ele mesmo prestar, né? Sabe que Deus de que forma. Ou não é isso. Ou ele vai prestar, ou ele vai fazer um aditivo de contrato. Então, tá dentro dessa meta. Onde é privado, é o maior problema. Por quê? Porque todos os grupos que estão discutindo esse novo marco não estão enxergando essas metas como obrigação para os prestadores públicos ainda. Não está claro isso para a gente. O que está muito explícito é que é para contrato de concessão.
E aonde é contrato, ou vai ter que rever, ou a prefeitura vai prestar. Eu posso dar um exemplo. Olambra é privado, o saneamento lá. E a prefeitura presta o serviço rural. Então, é um exemplo de que pode acontecer isso. Por exemplo, a prefeitura presta para lá. A gente não regula ainda a área rural. O que vai mudar com esse marco? A agência reguladora, e aí a Ana não vai emitir norma de referência sobre isso, pelo menos não por enquanto, não está nas prioridades. Mas a agência reguladora, ela vai emitir, quando couber, está bem assim na lei, o que pode ser, quando que pode ser aceito uma prestação de saneamento alternativo. Então, por exemplo, a gente está enxergando que assim, às vezes tem um núcleo que acontece isso. Um exemplo é Araraquara. Araraquara tem alguns assentamentos muito, muito longe da cidade, então não tem como sair água da ETA e ir até lá. Impossível, muito caro. E aí eles têm um poço lá, eles têm um poço, eles têm uma ET bem pequenininha, então é uma prestação alternativa, mas é uma prestação que o próprio DAI faz. Né? Lá em Araraquara é público. Então, pela nova lei, a agência reguladora, quando souber, eu acho que quando tiver polêmica, a gente está entendendo isso. Quando tiver polêmica, a agência reguladora vai dar essas diretrizes, quando que pode ter uma prestação alternativa ou não, em que circunstâncias. Mas, novamente, isso dentro do olhar de contratos de concessão. Onde é público, o pessoal está entendendo, né, o pessoal das agências de regulação está entendendo que ainda não é muito claro se essa meta de 90% a 99% entra aonde a prestação de serviço é pública. Não sei se eu respondi, mas a gente não regula, viu, Poti? A gente não regula a prestação de saneamento rural, a não ser que esteja dentro da prestação, dentro do prestador de serviço. Que nem Araraquara, como a gente fiscaliza o DAI, eu já fui lá visitar esse assentamento, O entendeu? que é o DAI, Thalita? O DAI é uma autarquia municipal. Porque os serviços de saneamento eles são prestados de três maneiras, de algumas maneiras aí. Ou é privado, né? Uma empresa privada, ou é uma estadual, mas que nem eu falei, o prefeito tem que decidir dar que seja prestado pelo estadual ou pelo privado, ou a própria prefeitura presta. E a própria prefeitura ela pode prestar de duas maneiras também. Ou ela pode só fazer uma secretaria, ou né, um departamento, ou ela pode fazer uma autarquia. O que é uma autarquia? Ela vai ser uma pessoa jurídica diferente. A ideia é que tenha mais autonomia. Geralmente tem mesmo, porque as contas são separadas, os funcionários são separados, entendeu? É um outro ente jurídico, é público também, é municipal, só que ela tem essa independência administrativa da prefeitura. E aí, Araraquara é isso, é uma autarquia lá. Bom, esperamos que todas as áreas sejam contempladas, né? Com esse novo marco, que haja uma evolução. Sim. Bom, gente, eu acho que já está quase batendo, né? Já estamos em 58 minutos com 1 hora cai. Muito obrigada, Thalita. Eu acho que essa live foi ótima. Tudo que você falou agregou muito pra gente. Eu adorei a Ares, eu quero ir trabalhar na Ares. Com tudo que você falou, adorei. Te agradeço muito e, bom, fica aberto o convite para você vir outras vezes aqui conversar com a gente. Claro, claro. Não, obrigada, gente. Eu sei que é difícil, é muita informação, né? Tudo novo. Poucas pessoas falam de regulação, mas se vocês quiserem visitar o site da Ares PCJ, eles têm Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn. Se tiverem mais dúvidas, podem falar comigo. E, enfim, se quiser conversar de mais alguma coisa, a gente marca outro dia também. É muita informação, né? E eu também não sei de tudo, né, gente? Claro, vamos. É bom deixar isso claro. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Qualquer coisa. Não, mas você falou muito bem, foi muito claro nas explicações, foi tudo ótimo. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada a todos que acompanharam e até a próxima live. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, eu nem sei sair daqui, na verdade. Eu vou encerrar aqui, então. Tchau. Tchau.